A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que escreve nome no livro da vida e leva para o céu de glórias através da sua morte e cruz, para que o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, sempre e eternamente, introduzindo um nível de conscientização que expõe o que é autêntico e o que é superficial, o que é verdadeiro e o que é falso. Essa introdução na mente, que você vai expor o que é falso, o que é verdadeiro, o que é autêntico, o que é superficial, faz com que você venha impactar o mundo, impactar pessoas através da sua vida. A conscientização, em primeiro lugar, quem dá é Deus. Quem serve ao Senhor recebe o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso guia para a nossa vida. E Ele nos dá a ampla consciência do que é certo e o que é errado. Como seres humanos também, Deus nos permite pensar e trazer a conscientização do que é certo, do que é errado. Nós expomos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que é autêntico, que é original, que é legítimo, e aquilo que é errado, aquilo que é falso. E um ser humano, um indivíduo, um servo do Senhor, que expõe as verdades sobre o que é autêntico, sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso e o que é errado, ele traz amplo destaque no seu meio ambiente. E ter essa performance é importante, faz de um indivíduo se autodestacar e impactar pessoas e vidas. Porque o que é errado, o inimigo, ele está aí agindo em camuflagem. E pessoas que não têm essa conscientização estão se perdendo. Elas estão perdendo porque elas não têm uma vista adequada ou uma visão que é nas capacidades da mente e nos sentimentos do coração do que é certo e o que é errado. Pessoas estão aderindo o erro e colocando de lado a verdade. O erro está em todas as direções, como a verdade também está. Pessoas aderem à verdade e pessoas aderem os erros. Então, os erros não devem ser buscados nem aderidos. Eles têm que ser lançados fora, aquilo que é falso, que é destruidor. Mas o que é verdadeiro, você tem que abraçar. Você tem que trazer para si, para a sua vida, para aplicar na sua vida. Aquilo que é verdadeiro, que é autêntico, que é certo, que é bom, que foge do pecado, que é as coisas certas. E desmascarar e descamuflar, tirar a camuflagem de tudo aquilo que é errado, faz com que você venha impactar todo o meio ambiente que você vive. Quando você mostra o que é errado, quando você revela e traz a verdade sobre aquilo que atuava na camuflagem, você está silenciando a confusão. E silenciar a confusão é importante, porque quando você silencia a confusão, quando você mostra o erro e a desordem sai e a ordem chega, você está se posicionando para abençoar não apenas a sua vida ou da sua família, mas a vida de todo o planeta. Silenciar a confusão é importante quando você identifica o erro que está atuando, mas mostrando como fosse verdade, quando você tem a vista e a consciência daquilo que é errado e traz à tona para ser mostrado na vida das pessoas, quando você arranca a camuflagem do erro, automaticamente a desordem irá parar. É uma sequência é destrutiva o final da desordem, porque a desordem não vence a verdade. A desordem nunca vai vencer a ordem. A verdade é a verdade, a mentira é a mentira. Então, tirar a camuflagem através de uma conscientização que vem através de uma vista, de uma visão, que Deus pode ter mostrado a você o que é certo e o que é errado. E Deus permitir que você venha buscar, através das suas capacidades, a entender e compreender o que é errado e o que é certo, e tirar a camuflagem, arrancar aquilo que atuava no erro e se mostrava que era certo, que estava destruindo toda a cidade, toda a sociedade. Isso é importante. Trazer esse tipo de conscientização é importante, e todo indivíduo que ele se expõe a mostrar e a revelar aquilo que é erro, mas que atua camuflado como se fosse verdade, o indivíduo impactará vidas e famílias e terá transformação na sociedade. As pessoas estão com as vistas tampadas.
As pessoas olham para o erro e muitas pessoas estão tendo o erro como certo, como na verdade o erro é o erro e é destrutivo. O certo ele é visível e o erro é visível, mas muitas pessoas olham para o erro e tentam atuar no erro como fosse o certo. Mas aquele que sabe o que é certo e não pratica, vai prestar contas a Deus. Porque Deus é santo, Ele quer santidade. Para quem serve a Deus, Ele quer santidade. Como todos na terra, Ele quer santidade. Ele quer fidelidade, Ele quer obediência. E saber o que é errado e não mostrar, está atuando como fosse o erro. Saber o que é errado e andar no erro, também está atuando no erro. Mas saber o que é errado e mostrar aquilo que é errado para trazer o certo é importante, porque abençoará a própria vida do indivíduo que tem esse tipo de ação, sua casa, sua família e toda a sociedade. Quando você mostra o que é verdade, você atua com a poderosa percepção que perfura a névoa da ignorância que rondava a cidade. A névoa da ignorância, ela será perfurada. A névoa da ignorância que estava perante os olhos das pessoas. Existia uma névoa perante os olhos das pessoas. Existia um ambiente nublado. A atmosfera estava nublada, porque o erro estava atuando e pessoas estavam agindo com o erro. Mas você veio e trouxe clareza, você trouxe verdade. E a névoa da ignorância que estava sobre a cidade, sobre o país, sobre aquilo que era o erro, que estava cegando as pessoas, que estava deixando as pessoas com uma atmosfera nublada, mas não uma atmosfera de um ambiente que trouxesse clareza para mostrar que o erro estava agindo como fosse o certo, e o certo estava ficando para trás e o erro seguindo adiante, quando na verdade o certo sempre esteve na frente do erro. Foram pessoas que por segundos, por momentos e por pouco tempos colocaram a névoa da ignorância sobre os seus olhos. Então a verdade que você trouxe perfurou essa névoa, tirou essa camuflagem das pessoas de agir errado em todos os segmentos da sociedade. Você trouxe clareza, a sua percepção perfurou a névoa que trazia ignorância na cidade, no país, no meio ambiente. A partir do momento que você dobrou o joelho, que você orou a Deus e pediu a Deus entendimento, pediu a Deus para te abençoar, Deus, Ele abençoa, Ele ajuda aqueles que agem em favor da verdade. Ele ama a todos, mas Ele corrige aqueles que permanecem no erro. E Ele castiga aqueles que amam o erro, porque Ele é justo, Ele é Deus. Ele ama o pecador, mas Ele não concorda com o pecado. Então, quando você tem essa percepção e esse entendimento que o erro está atuando em todo o país, em toda a sociedade, e as pessoas estão sendo destruídas, estão perdendo as suas vidas, porque as ações do erro estão tentando se alinhar com a vida das pessoas, onde não pode ter nenhum alinhamento, porque o erro é erro. Então, a neblina que estava sobre o ambiente, sobre pessoas que estavam fendendo seus olhos, ela vai se evaporando, porque você vai lançando a verdade, desmascarando aquilo que é falso, aquilo que é superficial, que não é honesto, que não é verdadeiro, que não tem verdade, mas é destruidor. Vai saindo aquelas nuvens escuras, densas da atmosfera, e um lindo brilho vai se abrindo. Porque o país está agitado, porque você mostrou o que era falso, você expôs aquilo que é falso e mostrou o que é verdadeiro. A cidade está agitada. Você levou o nível das pessoas para um nível maior. As suas mentalidades, a nublagem que estava sobre os seus olhos, sobre os seus pensamentos, saíram. Você trouxe não a correção, mas verdade. Você trouxe clareza. Você não trouxe perturbação, mas verdade, mas poder humano sobre as pessoas de agir quando o erro vier ao seu encontro. Então a sua clareza ela é importante na cidade. A cidade está agitada, porque você expõe com verdade aquilo que era falso, aquilo que era destrutivo. Você trouxe clareza nos ambientes e toda nuvem densa, escura,
da ignorância, que trazia uma nublagem da ignorância, ela foi perfurada através da percepção que você tinha em você. A percepção que você tem em você de entender e ver o que é certo e o que é errado perfurou essa nuvem e trouxe clareza sobre o entendimento das pessoas. E as pessoas agora estão alegres e centralizadas sobre os sistemas que estão nos ambientes, nas cidades, sistemas enganosos que vêm enganando as pessoas, porque a sua clareza ajudou para que esse sistema fosse mostrado, o sistema que ronda os países, as cidades, porque você mostrou através de uma conscientização, você expôs o que é autêntico, o que é verdadeiro, o que é superficial e o que é falso. Você trouxe clareza, você trouxe verdade, e a camuflagem daquilo que operava no erro foi tirada. Você silenciou o medo, você silenciou o erro. O erro está em silêncio, ele não pode se levantar mais. Quando você ora a Deus e busca a Deus, para Deus abençoar um país, uma cidade, isso agrada a Deus. Oramos pelo Brasil, oramos pelos estados do Brasil, oremos pelo mundo. O mundo precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O mundo precisa, acima de tudo, em primeiro lugar, dele. Ele que resolve todos os problemas do mundo. Ele é perfeito, ele é Deus. E quando ele permite a gente agir, através das nossas capacidades humanas, pedimos ao Senhor a percepção, entendimento, para nós entender o que é certo e o que é errado. E quando isso é mostrado a nós temos que trazer para as pessoas sobre o que é certo e o que é errado. Através, em primeiro lugar, sempre do poder de Deus na sua vida. E Deus permitindo você agir. Toda a atmosfera da sua cidade, do país, foi reorganizada através da sua percepção, através da sua mente, que está ancorada em Deus, através do poder de Deus na sua vida. Um indivíduo, um servo do Senhor, que ele está ancorado em Deus, Deus o abençoará. E ele abençoará pessoas, abençoará a cidade, as vidas das pessoas. E esse indivíduo terá percepção, será mostrada a ele entre o que é certo e o que é errado. E o indivíduo que ele tem a percepção e o entendimento sobre o que é certo e sobre o que é errado, ele vai criar atmosfera na cidade, no país, que vai reorganizar, trazer organização para aquilo que estava em desastre, para aquilo que estava consumindo as pessoas e destruindo as pessoas, as famílias, sobre aquilo que operava no erro, mas era visto como verdadeiro, como algo legal, era visto como algo bom, quando na verdade operava no erro, era algo destruidor, criou atmosferas escuras de destruição, mas através da percepção de uma pessoa que tem uma mente ancorada em Deus, ancorada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a percepção de alguém, o entendimento de alguém que está na sua mente, perfurou essa nublagem e trouxe clareza, trouxe luz para os ambientes, e toda a atmosfera de uma cidade foi reorganizada. Onde não existia ordem, começou a haver ordem. Onde a desordem operava, a ordem começou a operar. Onde reinava aquilo que era errado, reinava entre aspas, estava atuando como errado, começou a sair, e o que era bom começou a reinar. Aquela boa atmosfera, ambiente de paz, ambiente de crescimento, de movimento, ambiente de soluções para a vida das pessoas, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só Ele tem a solução para tudo. O erro foi desmascarado, o que atuava sobre uma camuflagem que estava lançando bloqueios nas pessoas, na mente, na vista das pessoas. Aquilo que atuava com o erro, aquilo foi destruído e lançado fora e não se levantará mais, porque você que confia em Deus, que ora a Deus e pede para Deus abençoar sua cidade, sua família, o país e o mundo, você está agindo corretamente, você está com a mente e o coração ancorado em orar e buscar a Deus, porque só Ele, para libertar um país, uma cidade, para abençoar toda a sociedade e trazer verdade, salvação e bênçãos para
para a vida das pessoas, só Ele faz porque Ele é Deus. Todo mundo se distrai com a performance do erro. Alguém que tem a mente e o coração ancorado em Deus, ele vê o invisível, ele calcula as coisas em silêncio. A sua percepção é poderosa. Ele não se distrai com o erro, mas ele dá ouvidos e o coração à verdade. O erro passa diante dele, mas o seu coração está ancorado em Deus, sua mente está em Deus, o seu ser, sua alma e seu espírito, todos está com Deus e Deus o abençoará. Ele revelará o engano que estava enganando as pessoas. As suas ações serão mostradas, mas ele também atuará em silêncio, através da percepção do conhecimento que Deus deu a tal pessoa que o serve. A sua mente está com Deus, o seu coração está com Deus, e Deus o abençoará. Ele abençoará pessoas, as pessoas que servem e os que não servem a Deus. Ele abençoará o mundo, porque o mundo precisa daquela mensagem que ele tem para trazer. O mundo precisa da revelação que ele tem para entregar ao mundo, para o mundo absorver e tirar a nublagem dos olhos, para o mundo olhar e analisar aquilo que é de fato, que é verdadeiro, aquilo que é autêntico, que é legítimo, que abençoa, que traz paz, que é bom, que é essencial para a vida. E o mundo irá se desfazer do erro, do que é errado, daquilo que é destrutivo, daquilo que vem apenas para minar, para drenar, não fazer crescer, mas abater, e com o objetivo de destruir, mas que atuava de uma forma de camuflagem, atuava com uma forma destrutiva, porque a atuação do mal, do que é ruim, é para destruir. Ele pode se mostrar, trazer uma camuflagem, trazer algo como fosse bom, mas é apenas uma falsa imagem daquilo que é certo. E uma pessoa com a mente ancorada em Deus, ela traz clareza, ela suaviza o ambiente através da sua pessoa, porque Deus é na vida da sua pessoa, e a honra e agora, hoje e sempre, eternamente, é do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Porque quem serve a Deus recebe o Espírito Santo de Deus, é a maior riqueza da vida, tem o nome escrito no livro da vida, vai morar eternamente no céu de glórias, eternamente, vendo o seu Deus face a face, na beleza da sua santidade, e aqui na terra tem uma vida abençoada. As lutas vêm, mas a vida é abençoada, e aquele que serve ao Senhor, que está com a mente e o coração ancorado em Deus, vai obter vitória sobre as lutas que vêm ao seu encontro. Deus o abençoará, o livrará das astúcias do inimigo das vossas almas. Deus destruirá as ações do inferno. Deus também dará vitória sobre os seres humanos mal intencionados e abençoará. A pessoa está com a mente e o coração servindo a Deus, ancorado em Deus, ela se torna intocável, inabalável. E esse tipo de brilhantismo lhe dá a força para confrontar o caos, para o caos ser destruído. E esse tipo de estrutura é criada porque essa pessoa que está com a mente ancorada em Deus, com fé em Deus, e Deus está na sua vida, ela confronta o caos. E ela atua através do poder de Deus na sua vida para a honra e a glória de Deus. E o caos será destruído, porque ele estava confrontando e agindo contra aquilo que é verdade. Ele confrontará a ilusão. Tudo que é ilusão será destruído, será dissipado, porque ele está com a mente e o coração em Deus. Ele vai criar uma estrutura que aquilo que operava sobre a ilusão não tem mais poder. Ele perde toda a sua estrutura, a falsa estrutura que atuava para destruir as vidas, as famílias, a terra. Mas a estrutura é verdadeira daquele que está com a mente e o coração ancorado de Deus. Ele criará uma estrutura e revelará aquilo que é falso, que atuava, que estava criando caos, estava destruindo vidas e famílias. Aquilo que é destrutivo será tirado, e aquilo que é bom, que é abençoado, será posto para abençoar a cidade, o país e as famílias. Isso é poderoso, porque quem está com o coração ancorado de Deus, quem serve a Deus, se torna intocável, inabalável, trazendo um brilhantismo nos ambientes. E esse brilhantismo vem do poder de Deus na sua vida, da presença do seu Deus na sua vida. Ele revelará aquilo que operava no erro, que trouxe sobre a vida das pessoas um acômodo, que as pessoas ficaram pausadas no erro,
fixados no erro, achando que o erro era verdade, quando na verdade o erro veio para destruir. Porque o erro, às vezes, ele se apresenta como algo de bom, mas ele é destrutivo. Mas a ilusão que o erro operava, a estrutura que foi montada em favor da ilusão que andava junto com o erro, que veio como objetivo para destruir o país, as cidades e as famílias, será desfarelado, será destruído através de uma pessoa, de um servo do Senhor, que tem a mente e o coração ancorado em Deus, que Deus é na vida dele, e ele trazerá clareza e verdade sobre a escuridão. Aquilo que é obscuro, que é a escuridão, será desfeito, e a clareza e o brilhantismo do poder de Deus na vida dessa pessoa trará verdade sobre os ambientes e automaticamente mudará a atmosfera dos ambientes, porque Deus é puro, é santo, é fiel. Deus é a verdade e a mentira será destruída. Só serva a Deus e somente seu coração está ancorado em Deus. Ele tem uma mente que não vive, que ela não age por impulsionamento. A sua mente ela não age por impulso, mas ela age sob o querer de Deus na sua vida. E sobre isso aí, ele destrói todas as estruturas que são criadas através de uma ilusão destrutiva que vem para destruir a sociedade, o país e a vida. Quem está ancorado em Deus não age por impulso, age de acordo com o querer de Deus na sua vida, age alinhado com a vontade de Deus da sua vida. E através dessa pessoa, o seu brilhantismo, que é um poder de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, que traz esse brilhantismo, que traz clareza nos ambientes, destruirá toda a estrutura criada que age com ilusão, com mentiras. Ele mostrará o que é autêntico, o que é verdade, e aquilo que é mentiroso, aquilo que é superficial, será destruído, porque a verdade é o que prevalece. A verdade é tudo na vida. E alguém que tem uma mente ancorada em Deus, serva a Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o próprio Deus mora dentro dele. Deus o guiará sobre o caminho certo, o mostrará as coisas certas e corretas. Porque Deus está nele, Deus é tudo, ele sabe tudo. Deus é atemporal, ele sempre existiu, presente, passado e futuro. Deus tem a presciência, Deus sabe tudo antecipadamente, Deus sabe o que é melhor para cada indivíduo nessa terra. Então, quando o erro ele está nos ambientes, na cidade, no país, pessoas que servem a Deus, que vivem de acordo com o querer e a vontade de Deus, e Deus, de acordo com a sua forma, o seu querer, na vida dessa pessoa, Deus mostrará a essa pessoa, que Ele deseja mostrar a essa pessoa o certo e errado. E essa pessoa andará em movimento, mas com o movimento de Deus na sua vida, trazendo clareza, trazendo verdade, tirando toda a nublagem da mentira e trazendo a claridão e o brilho da verdade sobre a vida das pessoas. E o planeta será abençoado, o mundo será abençoado, a vida das pessoas será abençoada, porque aquilo que operava no erro parará de operar. Aquilo que estava operando no erro será destruído e não se levantará mais. É Deus que é o dono do céu, da terra, do universo, da alma, do espírito, do corpo, do mundo, do reino vegetal, do reino animal, de tudo o que existe. Quem manda é Deus, quem dá ordem é Deus. E Deus permite seus filhos, seu servo, agir. E quando Deus, de acordo com o seu querer, a sua vontade, na vida de um indivíduo, um servo seu, ordena pelo agir, para mostrar o que é verdade na vida das pessoas, sobre o país, o estado, os ambientes, tudo será abençoado pelo Deus. Uma pessoa que está com a mente e o coração em Deus, ancorado em Deus, ele apenas não vive, não navega pela vida, ele remodela a vida, ele remodela a terra, ele remodela o mundo, o seu meio ambiente, seu estado, o seu país, a sua vida e todos aqueles que estão ao seu redor. E o mundo não tem nenhum poder sobre esse tipo de presença, porque esse tipo de presença é um tipo de presença poderosa. O mundo, ele não pode agir contra esse tipo de presença, porque o coração e a mente do servo do Senhor está ancorado em Deus, e Deus atuará nele, através dele, para abençoar o mundo. Isso é muito poderoso na vida. Ele traz uma consciência, uma percepção e um agir, um mover silencioso,
onde não vai haver nenhuma distração no mundo que venha lhe atingir. O mundo pensará que ele está sendo distraído pelas distrações do mundo, pelos termos de distrações que o mundo oferece, mas na verdade ele age com a força silenciosa através do poder de Deus na sua vida. Ele analisa as distrações, mas as distrações não faz parte da sua vida. Esse tipo de poder o mundo não pode agir. O mundo se abate com esse tipo de poder de uma pessoa que tem a mente, o coração, o coração de Deus, porque Deus é na sua vida. Ele traz um brilhantismo sobre os ambientes, clareza, revelação e poder através do poder de Deus da sua vida, através do poder ser humano, da sua forma de agir, porque ele confia em Deus. Deus está na vida dele. Deus abençoa ele e nada pode parar alguém que está com a mente e o coração ancorado em Deus. Toda a estrutura criada destruidora será destruída. Aquilo que opera no engano será revelado. Ele vem apenas não só para se mover pelos ambientes, não é apenas uma locomoção, não é transitar nos ambientes, é remodelar os ambientes, é trazer transformação nos ambientes, é trazer vida sobre os ambientes que estavam em ambientes de escuridão, ambiente de densas nublagens que foram perfuradas através da percepção do poder que Deus deu na sua vida, onde trouxe clareza, trouxe verdades sobre a vida das pessoas que viviam numa atmosfera destrutiva. O ambiente se tornou favorável, o ambiente se tornou abençoado, porque Deus está presente na vida dele, que tem a mente e o coração de Deus, de um servo que serve ao Senhor. Ele traz clareza, traz bênçãos para os ambientes. E do Senhor, que tem uma autoridade silenciosa, o mundo não tem defesa para esse tipo de presença, porque a sua presença nos ambientes é Deus na sua vida. Ele age nos ambientes como os ambientes precisassem serem purificados pelo fogo, para trazer purificação e beleza nos ambientes, a beleza da paz, a beleza das coisas certas, corretas, a paz nos ambientes. Ele age, ele purifica os ambientes através da sua autoridade silenciosa, onde o mundo não tem defesa contra esse tipo de presença, porque ele está com o coração em Deus, sua mente está em Deus, sua vida está entregue a Deus. Ele age se movimentando com poder, com autoridade, e o que operava no erro se desfaz, porque o verdadeiro e o certo sempre vencerá o errado. O errado nunca permanecerá. Ele pode até atuar por um pouco tempo, mas tudo o que é falso, o que é errado, a verdade será mostrada, e aquilo que operava no engano será desfocado, será abatido, será destruído. E a verdade é o que prevalece, porque a verdade vem de Deus, e Deus é a verdade. Glória a Deus, porque Deus é grande. Deus é poderoso. Ele é a verdade, Ele é a essência do que é tudo perfeito, porque Ele é Deus. E um servo do Senhor que tem a mente e o coração ancorado em Deus, Deus o abençoará. E ele irá andar com clareza e com verdade. E aquilo que opera com engano não se levantará mais. Porque Deus está na vida de alguém, trará clareza na sociedade, nos ambientes, no país. Ele fará estruturas sólidas sobre o seu ambiente e trazerá pessoas para ficar nessa estrutura sólidas que ele criou. As estruturas sólidas criadas por ele abençoará vidas, porque ele trará aos corações e à mente das pessoas verdades. Isso cria uma estrutura de caráter, uma estrutura que não pode ser abalada. E quando um indivíduo serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele traz Deus para a sua vida, a sua estrutura se torna inabalável. Ele cria uma estrutura inabalável, porque Deus faz presente na sua vida. E aquilo que era mentira sai, e a verdade chega, porque Jesus Cristo Nazaré é a verdade,
hoje, sempre e eternamente, para todos. Vamos ler aqui a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus vivo, poderoso, maravilhoso, nosso Pai Santo e Eterno, que é nosso Deus falando conosco, puramente, maravilhosamente, de Gênesis a Apocalipse. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 16, diz assim a santa palavra de Deus: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos 24, 16, por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ter uma consciência limpa é importante, porque a consciência traz peso. Somos carne, herdamos o pecado de Adão, mas Jesus veio para dar vida por nós na cruz, para pagar todos os nossos pecados e fazer de nós uma nova criatura. Então temos a consciência do que é certo e do que é errado. Então ter a consciência sobre o que é certo e o que é errado é importante. E trazer a clareza para as pessoas também é importante. Porque se você sabe o que é certo e o que é errado, você sempre atuará no que é certo. Porque a sua consciência não é sua, é de Deus. O seu coração é de Deus. O seu espírito, a sua alma, que é o ambiente das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua tristeza, sua angústia, da sua alegria, pertence a Deus. O seu espírito pertence a Deus. A visão de Deus é uma visão transcendental. E quando nós olhamos para o que está à nossa vista, assim quando o profeta foi ungir Davi a ser rei, ele olhou para a aparência dos irmãos de Davi. Mas Deus escolheu Davi para ser o rei, porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhece mente, vontade, desejo, coração, todo ser de cada indivíduo nessa terra antes dele nascer. Salmo 139, que fala que Deus nos conhece antes da concepção da nossa mãe. Então Deus conhece a nossa vontade, nosso desejo, nosso querer, nossas forças, nossos pensamentos. Deus conhece nós por completo. Ninguém engana ninguém. A palavra do seu Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os maus e os bons, lá em Provérbios. Então Deus vê tudo. Ninguém se esconde de Deus. Deus está vendo tudo. Deus conhece tudo. Então ter uma mente limpa e consciente sobre os homens é importante, porque eles verão você como uma pessoa que faz coisas certas. E sobre Deus, ninguém se esconde de Deus. Deus sabe o que passa na mente de cada um, a vontade, o desejo, o querer, o que pensa. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém é desonesto com Deus, porque Deus vê tudo. Ele sonda os corações. E que serve ao Senhor tem o Espírito Santo de Deus. Ele faz morada em nós. Deus conhece todos dessa terra por completo antes de nascer. A consciência é um tribunal que nunca fecha. Ela nunca precisa de um juiz. Ela mesmo faz o julgamento. Nada pode silenciar a voz da consciência. A consciência está em nós, dentro de nós. A consciência, ela está no nosso núcleo de cima do nosso corpo, da nossa mente. E a consciência, ela traz para nós a ampla verdade sobre o que é certo e o que é errado. Tudo se move também na Terra através da consciência. A consciência é uma voz que fala conosco quando nós erramos e quando nós acertamos. A consciência está presente em nós. Ela nos direciona e ela nos lembra sobre o que é certo e sobre o que é errado. Se fizemos algo de errado, não podemos cometer esse erro novamente. A consciência, ela vai dizer a nós. E ela vai nos direcionar também para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Em primeiro lugar, aos olhos de Deus. E em segundo lugar, trazendo integridade sobre a nossa pessoa, perante a nossa família, perante a nossa sociedade, sobre o desempenho que temos como pessoa. Porque a consciência mostra aquilo que é bom e aquilo que é destrutivo. Ela vai trazer à tona a clareza sobre isso, sobre as nossas vidas. Então, quando temos a clareza sobre o que é certo e sobre o que é errado, é legal, é justo e é verdadeiro que agimos com verdade. Porque automaticamente, como agimos com verdade, nós não iremos ativar a parte negativa da nossa consciência que venha nos atingir, dormiremos em paz, ficaremos em paz,
com o coração tranquilo, o nosso ser fisiológico, o nosso corpo vai estar tranquilo, ele vai funcionar bem. Não estaremos nervosos, nem tristes, nem ansiosos sobre algo de errado que podemos ter feito, porque automaticamente, quando alguém faz algo de errado, a consciência acusa. É a voz da consciência que não deixa o indivíduo se elevar sobre o erro, mas busca trazer sobre a vida do indivíduo, sobre o seu movimento, a sua pessoa, a autenticidade da sua pessoa, em viver em alinhamento sobre aquilo que é certo. E aquilo que é certo é o que é importante, porque a palavra do seu Deus diz que a gente colhe o que planta. Se fizermos errado, colheremos errado. Se fizermos o certo, colheremos o que é certo. Então a voz da consciência, ela não silencia. Ela está em nós. Ela nos acusa ou ela nos dá legalidade para seguirmos a vida em paz. A consciência faz parte. O coração está sobre o querer e a vontade de Deus. Ela entra em alinhamento sobre o que Deus quer para a sua vida. Os seus pensamentos não serão pensamentos medianos, serão pensamentos grandes, serão pensamentos elevados. Você trará aquilo que está dentro de você para abençoar o mundo. Você fará com que os ambientes cresçam, porque o seu pensamento não será um pensamento medíocre, será um pensamento de crescimento, de expansão, um pensamento abençoado, um pensamento de mudança e transformação dos ambientes na vida das pessoas, sobre a sua própria vida, sobre cada dia mais se autotransformar, crescer, em primeiro lugar, em Deus, no querer e na vontade de Deus, que é tudo nessa vida, e em segundo lugar, sobre sua casa, sua família, sobre o que você é e o que você representa para a sociedade. Você estará em crescimento porque você não terá uma mentalidade medíocre, mas uma mentalidade de expansão, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade abençoada. E onde você chegará, você trazerá impacto, porque você será um agente transformador. A sua mente é uma mente de mudança e transformação. Aquilo que é bom, para se tornar mais bom ainda. Aquilo que é melhor, buscar cada dia mais ser melhor. Quem é santo, santifique mais. Se você está em santidade com Deus, você vai buscar cada dia mais santificar para agradar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a pessoa que está com a mente e o coração alinhado com a vontade de Deus, ele tem um pensamento e um coração de crescimento. Em primeiro lugar, na vida espiritual. E em segundo lugar, sobre a sua vida e sobre a sua família. E também sobre esse indivíduo, o que tem a mente e o coração ancorado em Deus, aliado com Deus, um servo do Senhor, buscar abençoar o mundo, porque ele sabe que Jesus é tudo, que Deus é tudo e o mundo sem Deus é nada. E as pessoas precisam de Deus, precisam do Espírito Santo de Deus viver nas suas vidas, que é a maior riqueza na vida de um indivíduo. Precisa ter o nome escrito no livro da vida para quando sair dessa terra, através da morte carnal material, ir para o céu de glórias, ver Deus face a face na beleza da sua santidade eternamente. Isso é tudo na vida. Então, uma pessoa que tem uma mente alinhada com o querer e a vontade de Deus, ancorada em Deus, ela tem pensamentos de crescimento incessantemente, não apenas espirituais, em primeiro lugar, e em segundo lugar, sobre a sua vida, sua família, a sociedade e o crescimento de todo o seu meio ambiente, de todos que estão ao seu redor, porque ele é um agente de bênçãos, um agente que vem para abençoar, para trazer crescimento. Quem serve a Deus está com a mente e o coração alinhado com Deus. São pensamentos de crescimento, pensamentos transformadores, pensamentos abençoados, para trazer o mundo, para aliar o mundo a Deus, aliar o planeta a Deus, aliar todo o ambiente, todo o país, toda a sociedade, o Estado, sua cidade, sua família, trazer eles para viver de acordo com o querer da vontade de Deus, para se alinhar a Deus. E isso é tudo na vida. São pensamentos grandes de expansão, pensamentos de crescimento e não pensamentos medíocres, pequenos, porque Deus é grande e somos imagem e semelhança de Deus. Temos que pensar grande, em primeiro lugar, na vida espiritual, porque o céu nos espera. Isso é tudo na vida, a vida eterna.
a maior bênção da história da vida. Jesus veio à terra para dar a vida por mim e por você numa morte e cruz, derramou seu sangue carmesim. Deus deu o melhor que ele tinha por nós, para que fôssemos salvos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele escrever o nosso nome no livro da vida e nós ir morar no céu de glórias. Isso é tudo na vida, mas enquanto vivemos na terra, Deus nos abençoa. As lutas vêm, mas Deus nos abençoa e nos dá vitória sobre as lutas que vêm ao nosso encontro. Então teremos vitória sobre as lutas. Abençoaremos vidas, famílias, que as lutas venham ao seu encontro, porque buscaremos fazer com que nossos familiares, o nosso meio ambiente, o país e o mundo venham a se aliar e a estar ancorado com o nosso Deus. Isso é poderoso na vida. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 16, verso 15, 16, 17. Diz assim a santa e poderosa palavra do seu Deus. 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? 16. E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Deus revela a Pedro quem era Jesus Cristo de Nazaré, o seu filho. Isso é muito poderoso. Pedro teve a consciência que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida sobre quem era Jesus. Aqui diz que não foi a carne que revelou a Pedro, não foi Pedro que revelou a Pedro mesmo quem Jesus era, mas nosso Pai Santo e Eterno, nosso Deus poderoso, revela a Pedro quem é Jesus de Nazaré, o Cristo, que veio para salvar o mundo dos seus pecados, remir com seu sangue remidor, escrever o nome no livro da vida e levar para o céu de glórias, para que o aceita como o único suficiente Salvador da sua vida, através da sua morte de cruz. Então Jesus diz a Pedro, Mateus 16, verso 15, 16, 17. 15. Disse-lhe: és vós quem diz que eu sou? 16. E Simão Pedro respondeu: dizes tu, és o Cristo, filho do Deus vivo. Primeiro Jesus pergunta no verso 15. Diz-lhes ele: é vós quem dizes quem eu sou? Aí o 16, Jesus pergunta. E Pedro responde no 16. E Simão Pedro respondeu, ele responde a Jesus: disses tu, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondeu-lhe, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Como eu falei, Pedro não disse a Pedro que era carne quem era Jesus, mas o Espírito Santo de Deus disse a Pedro. O próprio Deus revela a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Isso é muito poderoso, porque Deus conhece o profundo e o escondido. Como diz a palavra do Senhor, Ele conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Lá no livro de Daniel, dessa linda declaração, Deus conhece tudo. Deus conhece a consciência de cada indivíduo dessa terra. Então, a consciência que Pedro teve sobre Jesus, não foi a carne que revelou. Pedro não revelou a Pedro que Jesus era. Foi Deus que revelou. Porque tem a consciência nossa, humana, que pensamos, temos nossa mentalidade, nosso cérebro. E tem Deus que habita em nós e conhece todos os moradores dessa terra. Ninguém se esconde de Deus. E trazer a verdade sobre aquilo que é errado é importante. Como tem o tema da palavra, o tema desse conhecimento bíblico que eu estou trazendo aqui. Quer trazer, introduzir uma conscientização para expor aquilo que é verdadeiro, que é autêntico, aquilo que é superficial e aquilo que é errado. Quem conhece a verdade, a palavra de Deus, tem que expor aquilo que é verdade sempre. E quem sabe o que é as coisas erradas que tem no mundo, no seu sistema, também tem que expor, mostrar as coisas erradas que tem, que o mundo oferece no seu sistema, as distrações, tudo que é errado. E tudo que leva a pecar,
para que as pessoas introduzindo um nível de conscientização sobre o que é autêntico e o que é superficial é importante. Você que serve a Deus, que tem a mente e o coração com de Deus, que está alinhado com Deus, fala da Bíblia, a palavra de Deus para as pessoas, prega o Evangelho. E sobre o mundo, sobre aquilo que é errado, que você entende que é errado, que seja verdadeiramente errado, expõe para as pessoas, expõe os erros do mundo para as pessoas, para abrir os olhos das pessoas. As pessoas precisam abrir os seus olhos, para que a sua percepção venha perfurar a densa nublagem que está sobre a vista, sobre os olhos das pessoas, na vida das pessoas, para revelar aquilo que é errado e mostrar o que é certo, onde você irá abençoar não só apenas sua vida, você impactará o mundo através da sua vida, através do poder de Deus na sua vida. Você abençoará sua casa, sua família, o mundo, o país, sua cidade, todo o seu meio ambiente, todos que estão ao seu redor, e você será um agente de transformação de vidas do reino de Deus na terra e um agente transformador de vida sobre a vida das pessoas, porque Deus é grande e poderoso e Deus revela tudo, nada se esconde de Deus, mas Ele pode usar os servos do Senhor para revelar aquilo que é errado e mostrar o que é certo, revelar que aquilo que é errado, que está agindo em oculto, para tirar toda a camuflagem, toda a capa daquilo que é errado e revelar aquilo que é errado e trazer a verdade sobre aquilo que é certo, porque a verdade é sempre o que prevalece. Estou aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus, meu livro de regra de fé e vida. A Palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas 19, capítulo 19, verso 9 e 10, diz assim a santa palavra do Senhor, 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aqui estava falando sobre Zaqueu. 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar você, salvar você, que não serve a Ele, que está perdido. Ele quer te salvar, batizar com o Espírito Santo, escrever o teu nome no livro da vida e te levar para morar eternamente no céu de glórias. Não só você, mas tua casa, tua família e todos que estão ao teu redor. Aceita o Senhor Jesus para você ir morar no céu de glórias. Isso é tudo na sua vida. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém! Glória a Deus por esse conhecimento, por essa palavra. A honra e a glória dele.